Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa igreja produtiva? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Amós. Capítulo de número 7. Um recadinho bem breve para os irmãos. Depois que acabar o culto, vou estar ali atrás, no nosso hall. Eu trago sempre comigo algumas trufas caseiras de chocolate, amém? Glória a Deus. Tem maracujá, é tudo caseiro, morango, enfim. Se achar que a palavra foi amarga, você passa ali, compra uma trufa, você vai esquecer do amargo da palavra. Fabi, a palavra foi doce, compra duas, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Brincadeiras à parte, sempre digo isso, mas é a estratégia que o Senhor me entregou nesse tempo, é o que tem trazido pão para minha mesa. Então, se você gosta gosta de chocolate e pode adquirir, a gente vai estar ali no fundo, tá bom? Para te receber. Amós, capítulo de número 7, versículo de número 7. O Senhor me incomodou com essa palavra já há alguns dias. E hoje Ele decidiu me imergir nessa palavra durante 7 horas do meu dia. Então, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Amós 7,7 diz assim: Ele me mostrou ainda isto, o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro, construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Avance comigo para o capítulo de número 9. Versículo de número 11. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, e todas as nações me pertencem. Declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que eu lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Você pode prestar um minuto de adoração pessoal a Ele, particular sua, sem que ninguém seja mola propulsora para isso, sem que o ministro tenha que falar frase de efeito. Você pode glorificar ao Deus que restaura, ao Deus que renova, ao Deus que devolve, ao Deus que restitui. Seja adorado, Jesus. Aleluia.
A presença de Deus está aqui neste lugar. Irmãos, é uma palavra bem pesada. Eu tenho algumas intercessoras, e sem que eu precisasse falar do temor do meu coração, do meu estômago embrulhando, eu recebo uma mensagem dizendo: Fabi, eu estou orando por você. E eu louvo ao Senhor, porque Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser. E eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa hora, para que o Senhor ministre a sua porção sobre a sua vida. Eu vou levar a minha, e você precisa levar a sua. Então não deixe que nada te distraia. Preste o seu culto racional ao Senhor nessa hora. Amós é o profeta que Deus levantou com uma mensagem de peso, para que ele levasse essa mensagem não para a tribo de Judá, mas para o povo do norte, para o povo de Israel. Era um tempo de muitas conquistas, um tempo de sucesso, um tempo que o povo estava cada vez mais rico, propriedades, enfim, colheitas. E no meio da estabilidade financeira do povo, o povo começou a se perder e começou a prestar cultos pagãos a Baal, a Azera, a Anate, e se distanciaram do Senhor. Começaram a praticar injustiça contra o pobre. Então é como diz aquela música, né? Que todo mundo já ouviu na vida. O rico cada vez ficava mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Os líderes daquele tempo enganavam os pobres com a balança na hora de comprar o trigo. Os preços eram lá em cima. A inflação daqueles dias estava no teto. Mas o Deus de toda a justiça viu do céu o sofrimento dos pequenos e decidiu bradar. Amós foi a Betel para levar uma mensagem. Mensagem essa de que o Senhor guerrearia pelos menores, guerrearia em favor dos pequenos e destruiria não só Israel, como também as nações vizinhas que fizeram mal, até as grávidas de Gileade, cortando o ventre das grávidas em vida, para que elas sangrassem até a morte e conquistassem a terra. Deus levantou Amós numa tentativa de refrear a nação, numa tentativa de fazer o seu povo voltar a ele, visto que Elias e Eliseu já havia passado entre eles, feito milagre, operado maravilha, e ainda assim o coração do povo estava endurecido com a idolatria e com a perversidade. Amós é levantado e ele é chamado para liberar uma palavra de juízo contra Israel e os seus inimigos. O capítulo de número 1 já traz para nós a informação de que Deus está entrando com justiça aos vizinhos de Israel. E ele começa a liberar decretos contra Amon, contra Moabe e contra tantos outros inimigos. A forma poética que Amós vai escrevendo vai deixando claro para nós que vai se tornando um moinho. Era como se tornasse um círculo, e Israel no final estava no centro. Deus iria tratar com todos os de fora, e no fim Deus começa a liberar palavras para Israel, o seu povo, os de dentro. Deus iria julgar quem estava fora e também iria julgar o seu povo escolhido, os de dentro. Israel é o alvo do tratar de Deus. Deus até iria tratar com os inimigos, como tratou. Deus
até iria fazer justiça em favor de Israel, como fez. Mas no fim, Deus iria se dedicar em tratar Israel como um oleiro trata o vaso em sua mão. O vaso que se quebra na mão do oleiro passa pelo processo para ser refeito. Deus trata fora, mas o intuito principal da carta de Amós não é atingir quem está fora, é falar com quem está dentro. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus até vai tratar com quem está fora. Talvez você está olhando dizendo assim: Deus, eu estou sendo injustiçado. O Deus de toda a justiça vai fazer juízo fora. Deus, eu estou sendo enganado. O Deus de toda a justiça fará justiça fora. Mas eu quero dizer algo para você que me ouve nessa noite. Ele vai fazer fora, mas o alvo dele é tratar quem está dentro. O alvo do tratamento de Deus não é quem está fora. O alvo de tratamento de Deus é aquele que se chama pelo seu nome. Por isso, quando Deus na sua ira decide se lembrar do seu povo com misericórdia, Ele mesmo diz: se o meu povo, quem está fora não, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus até vai tratar com quem te humilha, mas primeiro Ele vai usar a humilhação para tratar você. Deus até vai tratar com quem te põe para baixo, mas Ele até vai usar a ofensa para tratar você. Deus até vai cuidar de quem está fora, mas Ele está dizendo: como ferro afia o ferro, eu vou usar a vida para afiar você. Deus está te amolando, Deus está te amolando, Deus está te amolando. Deus vai afiar a tua vida. Para quê? Para eu parar de ser um crente superficial, que para por qualquer coisa, que desanima por qualquer coisa. Eu digo com propriedade, e não tenho vergonha de falar, e repito quantas vezes for preciso. Eu ministro não só aqui na nossa igreja, mas tenho atendido o ministério que o Senhor me confiou. Mas não é todo dia que eu estou com vontade de pregar, não. Não é todo dia que eu estou bem, não é todo dia que as minhas emoções estão equilibradas. Mas quando a gente aprende que a vida é um instrumento de Deus para afiar a nossa, a gente se rende ao tratamento, tem o coração ensinável e passa de um crente café com leite para um crente maduro. É por isso que eu não faço só quando eu quero. É por isso que eu não vou só quando eu quero. Porque eu sei que aquele que me governa usa as minhas aflições para tratar a minha vida. Era isso que Deus queria fazer com o povo. O que me chama a atenção na declaração do profeta Amós é que ele diz acerca dele mesmo, quando ele é questionado por Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Por que ele responde dessa forma? Porque logo depois de Deus revelar a ele a visão do prumo, dentre tantas outras que Deus revelou, mas o prumo foi a visão que Deus deixou claro para Amós que não retrocederia. Amazias não recebe aquela palavra como um afiar de Deus na vida, e ele se levanta revoltado contra Amós e fala assim: Amós, vai pregar lá na sua cidade, vai comer pão lá na sua terra, não vem profetizar para cá não, que a gente está bem. Porque veja bem, Deus levanta Amós para mostrar para o povo que mesmo que tudo parecesse bem, no fundo, alguma coisa estava errada. Aí Amazias não recebe essa palavra e quer afrontar o profeta. Quando Amazias diz para ele voltar para a terra dele, para ele comer pão lá com o povo dele, se sustentar lá na terra dele, Amós tem certeza da identidade de Deus na sua vida, porque ele se levanta para dizer: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me enxergou por detrás do meu gado e me chamou. É Amós deixando claro para Amazias: eu sei que eu não sou profeta,
nem tampouco filho de profeta. Era como se ele dissesse para Amazias assim: eu sei muito bem quem eu não sou e como eu não estou habilitado para executar o que eu estou executando, mas eu confio naquele que é acima de mim e que me chamou para fazer o que eu estou fazendo agora. Em outras palavras, era como se ele dissesse para Amazias: meu filho, ou atura ou surta, só que eu não vou sair do lugar que Deus me colocou. Se você não aceita a mensagem que eu carrego, o incomodado que se mude. Eu sei quem eu não sou, mas eu também sei quem ele é, e por causa de quem ele é, eu não arredo o pé de Israel, eu não volto para ajudar, porque a palavra que ele me deu é para cá. Por que Deus não levanta Amós para pregar para o seu povo? Porque dependendo da intensidade daquilo que ele entrega para você, o ambiente que você está não suporta o que você carrega. Deus não deu uma mensagem para Amós entregar para Judá. Deus deu uma palavra para Amós entregar para Israel. E ele teve que largar o seu gado, teve que largar a sua cultivação para servir o Deus que liberou uma palavra sobre ele. A palavra era tão pesada que Judá não suportaria aquilo que Amós tinha para dizer. Então Deus tira Amós do ambiente frágil que não suportaria o peso da palavra e leva ele para Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: vai ter hora que Deus vai te tirar de um ambiente e te colocar no outro, porque o lugar que você está não suporta o que você carrega. Não se deita vinho novo em odre velho. É por isso que eu não choro mais, porque quem quiser sair da minha vida, não quer falar comigo, tchau e bênção, meu amigo. Deus está me transicionando. O que eu carrego precisa ser liberado no ambiente que Deus já determinou que eu vou. Por que tantas mudanças? Porque o lugar que você está não suporta o que você carrega. Então Deus vai te tirar de lá. Credo, Fabi veio pregar o caos. Deus me livre. Mas é a palavra que diz. E a mensagem de Amós é dividida em 3 partes. A primeira parte: palavras das nações vizinhas. A segunda parte: palavras para o norte. E a terceira parte: as visões que Deus dá. Então o livro de Amós começa com palavra, mas quando termina com visão. O livro de Amós começa com Deus liberando uma palavra, mas no final termina com o relato do profeta acerca das visões que Deus deu a ele. Ou seja, aquilo que era só palavra, aquilo que era abstrato, começou a tomar forma, porque tudo que Deus mostrou para Amós se cumpriu. Amós progrediu de alguém que tinha uma palavra para alguém que agora não tinha só palavra, mas também tinha visão. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: esse ano começou com palavra, mas o final do ano será com visão. Aquilo que é abstrato vai se tornar visível diante dos seus olhos e palpável. A palavra traz à existência aquilo que não existe. Tudo começa com palavra, mas depois termina com manifestação. Tudo começa com palavra, mas depois termina com visão. 2024 começou com Deus liberando palavra em cima de palavra, mas hoje Ele revela. Começou com palavra, termina com visão. Teus olhos vão ver a tua família rendida, teus olhos vão ver teu ministério crescendo, teus olhos vão ver o milagre de Deus na tua casa. Vai ter visão. O que era abstrato vai se materializar diante dos seus olhos. Oh, aleluia! Aleluia! De palavra para visão. Deus chama alguém que era cultivador de figo e também era pastor. Mais especificamente, como ele mesmo disse,
boieiro, mas é pastor. Qual é o tipo de figo que ele cultiva? Sicômoros. Na botânica, ficus sicômoros, que é uma espécie de figo que a raiz é forte da árvore. A estrutura da árvore também é forte, mas o figo é inferior. Então Amós é alguém que está acostumado a tratar com gente que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Por fora a raiz é forte, por fora a estrutura é forte, mas na hora de colher o figo é inferior àquilo que mostra por fora. Por isso que Deus vai chamar ele, porque ele é acostumado a lidar com situações frustrantes. Ele é acostumado a lidar com situações difíceis. Colhia uma coisa, enquanto até o presente momento via outra. Alguém acostumado a cuidar. Amós é alguém que está acostumado a interceder. Amós é alguém que está acostumado a pastorear. Amós é alguém que está acostumado a alimentar. Este é o homem que Deus chama. E ele é tão fiel àquilo que Deus colocou no coração dele, Rafa, que ele já começa o livro nos trazendo o pano de fundo em que todo esse contexto vai desenrolar. O que é que ele diz? Palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, que recebeu em visões a respeito de Judá, 2 anos antes do terremoto. Mais à frente ele diz o versículo de número 2: o Senhor ruge de Sião. Amós é alguém que foi levantado para pregar a justiça. E o juiz que vai executar a justiça, ele deixou bem claro na sua visão: o Senhor ruge de Sião. Amós está dizendo: existe um juiz, e esse juiz é o leão que ruge desde Sião. Não é a primeira vez que num contexto de injustiça Deus levanta o leão para rugir. No livro de 1 Juízes, Deus está ouvindo o clamor do seu povo no capítulo de número 3. E o texto diz: os filhos de Israel clamaram, e Deus levantou Otiniel para libertar o seu povo. Qual é o significado do nome Otiniel? Leão de Deus. Todas as vezes que o povo passa por um contexto de injustiça, o leão vai rugir. Oh, aleluia. Desde Sião. Sabe o que é Sião? É um monte que foi conquistado por Davi. Então Amós está dizendo: tem um leão que ruge, mas ele não ruge no natural, ele ruge de Sião. Ele ruge de cima. E quem está em cima exerce governo e exerce autoridade. Tem um leão que ruge, e ele ruge não é de baixo, ele ruge de cima. Há um rugido. Sabe o que é um rugido? O rugido é algo que um leão ele executa para marcar um território. O rugido é algo que o leão usa para espantar aqueles que estão prestes a pegar a sua presa. E ele só é possível porque o osso hioide que fica dentre os músculos do pescoço é separado da mandíbula. Então o leão consegue abrir a boca ao máximo para conseguir soltar um som que toda a terra vai estremecer. Escuta isso, escuta isso. Olha o que Amós está dizendo: o leão ruge desde Sião. Quando? 2 anos antes do terremoto. O que é o terremoto? É o movimento da placa tectônica. As placas rochosas do planeta começam a se mover. O que Amós está dizendo? O leão vai rugir do alto, e quando ele rugir, a terra vai estremecer. O leão
está rugindo. Quando Ele ruge, a terra estremece. Quando Ele ruge, a terra se movimenta. Será que você pode ficar atento àquilo que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Ele está rugindo. Ele ruge do alto e a terra responde. Ele ruge do alto, o casamento restaura. Ele ruge do alto, a doença vai embora. Ele ruge do alto, a depressão bate em retirada. Ele ruge do alto, o ministro volta a cantar. Ele ruge do alto, o pregador é tomado de autoridade. Ele ruge do alto, a família é restabelecida. O leão está rugindo desde Sião. Se ele ruge para marcar o território. O leão rugiu e os filhos se voltaram, foi o que disse Oséias. Quando o leão rugir, os filhos retornarão para perto. Caiu um pé d'água e você está aqui, não é porque é dia de culto não, porque se dependesse de você, você não tinha vindo. Sabe por que você está aqui? Porque o leão rugiu em você. O leão marcou o território. A placa tectônica do coração se movimentou e você veio prestar adoração. Há uma manifestação para quem fica atento ao rugir do leão. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa casa. Há um rugir sobre essa casa nessa noite. O leão ruge. Oh, aleluia. Oh, que brilhante. Oh, que graça é essa nessa casa? Ah, Fabião, não estou sentindo nada, que você está desligado. O leão está rugindo desde Sião. Haverá movimento na tua vida, haverá mudança na terra. O leão ruge. Brasília, se prepara. O leão está rugindo por justiça aos pobres. Oh, aleluia. Meu Deus, o leão ruge. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui, porque é até aqui que o Senhor quer. Eu quero concluir pedindo para que você se atente ao capítulo de número 9 que nós fizemos menção. O capítulo de número 9 é a resposta do decreto que Deus deu no capítulo 7. O prumo de Deus. Antes de Deus mostrar para Amós o prumo, Deus mostrou outras visões. Os gafanhotos, as frutas podres. E sempre que Deus mostrava para Amós a tragédia que viria, Amós se colocava na posição para interceder e Deus voltava atrás. É Amós ensinando para a gente que quando os nossos olhos estão vendo aquilo que vai acontecer, não é para se acovardar, é para interceder. Deus mostrava a catástrofe, Amós intercedia, Deus desistia. Deus mostrava gafanhoto, Amós intercedia, Deus desistia e retrocedia. Deus mostrava fruta podre, Amós intercedia, Deus voltava atrás. Deus mostrava fogo que consumia tudo, Amós intercedia e Deus retrocedia. Se Deus está te mostrando uma catástrofe iminente, se Deus está te mostrando algo que está prestes a acontecer, não é para te amedrontar, é para colocar em você espírito de intercessão. Está na hora dos filhos se manifestarem como intercessores para essa nação. Ele mostra a visão, Amós intercede, Deus retrocede. Mas há um decreto que Deus dá, e o decreto de Deus em Amós 7:7 é a visão do prumo. Deus disse: o muro foi construído no rigor do prumo.
seja, a origem dele é essa. Foi construído no rigor do prumo. Quem constrói no rigor do prumo não constrói torto, constrói reto. É ou não é, Rodrigo? Rodrigo entende mais do que eu, pode falar. Deus disse: o muro foi construído no rigor do prumo. Mas na hora da conferência, quando Deus colocou o prumo no meio do povo, estava torto. Só que Deus não fez torto. Foi construído no rigor do prumo. Então quer dizer, Deus fez reto, mas por algum motivo entortou. E na hora que Deus desceu o prumo para conferir, já não estava mais no estado original, estava torto. Aí qual é a solução que Deus dá? A nós: diga a Israel que eu vou destruir todas as casas, desde Betel, e nenhum santuário vai ficar de pé, porque eu já estou cansado do povo me adorar com a boca, mas a atitude dizer outra coisa. Deus desceu o prumo no meio do povo, estava torto, ele decidiu quebrar. Deus fez reto e entortou por algum outro motivo. A origem foi construído para ser reto, mas por algum motivo entortou. Deus fez para ser ministro, mas no meio do caminho entortou. Deus fez para ser evangelista, mas no meio do caminho entortou. Deus fez para ser pastor, fez reto, mas no meio do caminho entortou. Deus fez para ser marido fiel, mas no meio do caminho entortou. Deus fez para ser esposa sábia que cuida da família, mas no meio do caminho entortou. Deus fez para ser filho que honra pai e mãe, mas no meio do caminho entortou. Aí Deus olha: eu fiz para ser reto, mas está torto. A origem não é essa, só tem um jeito de arrumar. Para não perder, eu vou quebrar. Eu sei que é difícil dar glória. Imagina eu que fiquei 7 horas ouvindo ele falar isso para mim. Porque o pregador não prega para o povo não, o pregador prega para ele. Fez para ser reto, mas entortou. Para eu não descartar, eu vou ter que quebrar. É Deus deixando claro que Israel só funciona de um jeito: quebrado. Inteiro desvia, inteiro esquece de Deus, sem problema nenhum, não adora ao Senhor com intensidade, sem nada para cutucar, não consegue prestar reverência, inteiro perde até o temor. Aí Deus olha do céu, bota um prumo na vida e diz: vou ter que quebrar para não perder. Não é a primeira vez que Deus quebra Israel. Jeremias capítulo de número 19, Deus disse ao profeta: compra uma botija e quebra ela diante do povo, porque eu, o Senhor, vou quebrar Israel. Jeremias capítulo de número 18, como o vaso se quebrou na mão do oleiro. Por quê? Porque o barro era ruim. Israel não funciona inteiro. Israel só funciona quebrado. Era Deus dizendo: eu vou ter que ferir para não descartar. Porque se eu deixar torto, não glorifica o meu nome. Mas se eu quebrar, eu posso refazer. Deus quebra, mas não joga fora, Ele reconstrói.
Deus quebra, mas não descarta. Ele põe de pé de novo. O que foi que nós lemos no capítulo de número 9, versículo de número 11? Naquele dia, eu, o Senhor, reconstruirei o tabernáculo de Davi. Quem é o tabernáculo de Davi? O tabernáculo é aquele que carrega a presença. Que dia é esse vindouro que Amós falava naquele tempo? O dia do Senhor. Quem é o tabernáculo restabelecido no meio do povo? Diz a palavra do Senhor: o cetro real não se apartará de Judá. Da linhagem de Davi virá o Messias, aquele cujo qual os doentes clamavam no meio do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que tabernáculo é esse? É o tabernáculo cujo qual Isaías vai dizer que o povo caminhava em trevas, mas de repente ouviu e viu uma forte luz diante dos seus olhos. Há um tabernáculo para ser restabelecido. É o que diz Amós. Ele é Cristo, e para notícia boa dessa noite, ele já veio. A obra do Calvário já foi concluída, e diz a palavra acerca dele: ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e por causa das pisaduras dele somos sarados. O dia do Senhor, o tabernáculo de pé, aonde todo alteiro se abaixará. Deus está dizendo: a restauração já aconteceu, a restauração já foi feita, o sangue já verteu na cruz do Calvário. Você está habilitado a ser reconstruído. Ele te quebrou, mas não te perdeu. Olha você aqui. Se coloca de pé, se coloca de pé. Maldição hereditária não te pega. Ele já restabeleceu o tabernáculo de Davi. Oh, aleluia. Palavra contrária não tem sucesso contra a tua vida. Ele já restabeleceu o tabernáculo de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Para Israel, uma palavra futura. Para nós, uma palavra que já está concretizada. Ele já veio e já te habilitou. Para quê? Para ser reconstruído. Volta, volta, volta para o primeiro amor. Ele te habilita a ser reconstruído. Volta a clamar como você clamava. Ele já te habilitou a ser reconstruído. Volta a adorar como você adorava. Ele já te habilitou a ser reconstruído. Volta a exercer teu ministério. Ele já te habilitou a ser reconstruído. Há um recomeço, e esse recomeço já foi startado na cruz do Calvário. O tabernáculo de Davi está em pé. Ele nos estabelece na nossa terra. Dá vinho novo, oh aleluia. Trigo novo. A novidade de Deus chegando. Novidade de Deus chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Ele já restabeleceu o tabernáculo de Davi. O leão rugiu, o resultado chegou. O leão rugiu, a manifestação chegou. O leão rugiu, o Espírito pairou. O leão ruge. Eternamente
haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Você era reto, saiu da presença, mas hoje você veio aqui, o leão rugiu, o terremoto abalou teu coração e você entendeu, ele ainda tem restauração para a minha vida. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou fazer com ele uma aliança? Tem alguém aqui nessa condição? Alguém aqui nessa condição? Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a tua vida. A segunda chamada é para você que não desviou, tem uma aliança com o Senhor, mas você estava meio esquecido do som do rugido. Hoje ele rugiu na tua alma para dizer: vou restituir aquilo que se perdeu. E hoje você deseja, diante do altar do Senhor, dizer: Senhor, eu ainda estou aqui, e eu quero viver o novo que o Senhor preparou para mim. Aonde está você que precisa dessa oração? O leão rugiu na tua vida. Onde está? Onde está? Onde estão os outros? Tem um obreiro aqui? Cadê os intercessores, os auxiliares? Onde estão? Os homens e mulheres de oração. Ai, Fabi, eu não vou ir à frente não, rapaz. O leão está rugindo. Não ignore o rugir do leão na tua vida. Seja renovado diante desse altar. Reconheça diante da presença dele que as placas tectônicas da incredulidade estão sendo estremecidas da tua alma. Venha ser renovado. Olha o leão rugindo. Olha o leão rugindo e colocando tudo no seu devido lugar. Olha o leão rugindo. As almas estão se rendendo. É o leão rugindo. As lágrimas escorrendo. O leão rugindo. O joelho dobrado. O leão rugindo. Ele ruge desde Sião.
de renovo e restauração sobre essas vidas.